nossa gravação. Eu gosto de fazer esses apontamentos e levar a essas reflexões, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente faz essa leitura mais, eu diria, mais escriturísticas, deixa a Bíblia falar, a gente vê o Espírito Santo trabalhando até onde a gente não está vendo. Por exemplo, como eu disse há pouco, com José do Egito. José do Egito, irmãos, ele é um cristão. Parece que ele tem o Sermão do Monte na mão. Não é verdade? Perdoar, amar, fugir da tentação, não pecar com o coração. Aí quando a gente pergunta, mas José do Egito conhecia os 10 mandamentos. Não, 10 mandamentos já vinham 400 anos depois dele. Não é? Longe. Pelo contrário. Ficaram lá em Israel, ficaram no Egito um monte de tempo. Mas quando a gente vê, parecia que ele tem um Novo Testamento na mão. O José do Egito parecia que ele caminhava com Jesus do lado dele, em tempo real. Vamos lá, Daniel. Ó, irmãos, que coisa é aquela? A gente não vê o Espírito Santo na vida de Daniel? Então, é onde eu digo que eu não concordo com isso, entendeu? Não era um pouco poder, não era poucas coisas. Na minha opinião, havia uma obra poderosíssima do Espírito Santo também. Só que era diferente, porque ainda não era o ministério era uma atuação esporádica. Perceba, quando a gente pega Sansão, Davi, em alguns momentos a gente nota neles uma virtude poderosa do Espírito Santo. Mas quando a gente pega a vida de José do Egito e a vida de Daniel, a gente nota que eles tinham o Espírito de Deus trabalhando na vida deles de uma forma muito mais diferente e constante do que talvez fosse de Sansão e de o próprio Davi. Agora, é claro que, como eu já disse, eram atuações diferentes. Não era uma atuação como no Novo Testamento. Mas a gente também não pode fechar e dizer, olha, é assim, ponto final. Está entendendo? Porque é muito mais do que a gente possa imaginar. Entendeu, irmãos? Então, continua lendo para nós, Gil. Desculpa, Jill ou Johnny? Johnny. Não. Johnny. Vamos lá. Mas Moisés ansiava pelo dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. A capacitação do Espírito Santo para ministérios especiais poderia ser perdida, como aconteceu na vida de Saul, e como Daniel receou que poderia acontecer em sua própria vida. Quanto ao poder espiritual na vida do povo de Deus, havia pouco poder sobre o domínio de Satanás, resultando em evangelização muito pouco eficaz das nações ao redor de Israel e nenhum exemplo de capacidade de expulsar demônios. A obra do Espírito Santo na antiga aliança era quase completamente limitada à nação de Israel, mas na nova aliança é criada uma nova habitação de Deus, a igreja, que une gentios e judeus em um só corpo de Cristo. Além Então, disso, meus irmãos, eu também discordo aqui, e por isso que eu falo para vocês, vocês têm que fazer apontamentos, né? Eu quero acreditar que essa questão de expulsar demônios, ela, Deus, se ele quisesse expulsar muitos demônios, ele expulsaria, seria algo notório entre o povo no Velho Testamento. O que é mais difícil na nossa perspectiva? Lançar 10 pragas no Egito ou expulsar 10 demônios, tranca-rua, pombagira? Irmão, vocês estão entendendo? As pragas e os demônios não mudam. Vocês entendem quando eu faço esses apontamentos? Porque muitas vezes parece que, é claro, ó, percebam, mesmo Israel com toda essa graça de poder lá no deserto, Deus visitando, tirando eles do Egito, dizimando o Egito, não tirou o Egito do coração deles. E essa questão aqui, por exemplo, né, a capacitação do Espírito, a capacitação do Espírito Santo para
ministérios especiais poderia ser perdido, como aconteceu na vida de Saul, e como Davi receou que poderia acontecer em sua própria vida. Isso é só no Velho Testamento? Nada, no Novo também. Onde está, por exemplo, Judas Iscariotes, Alexandre o Latoeiro, a própria igreja de Corinto em massa, que foi evangelizada por Paulo e depois desprezando a obra de Paulo, chamando Paulo de um pequenino apóstolozinho? Percebam, irmãos, é um pouco semelhante. Agora, nós não podemos dizer que no Novo Testamento, é claro, veio a manifestação do Cristo, a criação da igreja, o projeto de redenção. Então, a gente sabe da beleza e da grandeza do Novo Testamento. Mas se o Novo, eu ouso dizer, irmão, sem medo de errar, é minha opinião, tá? Prestem bastante atenção. Se o povo de Deus do Velho Testamento, na sua grande maioria, fossem fiéis, a história do Velho Testamento em relação ao mundo seria outra. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida disso. Se o povo de Deus, no Velho Testamento, fossem mais fiéis, dependentes de Deus, buscassem mais a face de Deus, como os grandes homens de Deus do Velho Testamento, o que Deus teria feito através do povo de Israel seria muito maior a nível mundial. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Vamos lá. Na Nova Aliança, no Novo Testamento e na história da igreja, a igreja não falhou? A igreja também não deixou de evangelizar? Sim. A igreja também não deixou de anunciar a beleza, a grandeza? Percebam, nós temos o Espírito Santo e falhamos também. Por que eu estou sendo enfático nisso? Porque muitas vezes a gente tenta rotular. A fidelidade era a fidelidade do povo de Deus no Velho Testamento, é a fidelidade do povo de Deus no Novo Testamento, é a fidelidade da igreja primitiva e a fidelidade da igreja na história. Qual é a nossa diferença hoje para a igreja da Reforma? A gente hoje tem tanta tecnologia. Vamos pegar aqui na Reforma Protestante com Lutero, com Calvino e com tantos homens de Deus. Será que hoje nós não poderíamos fazer uma reforma na igreja muito mais poderosa do que fez Lutero? Sim. Poderia. E por que eles marcaram a Europa, a América? Porque eles se entregaram a Deus. E por que naquele período que chamamos de Era das Trevas ou Idade Média, a igreja falhou? Porque se esqueceu da Bíblia, se esqueceu de Deus, se esqueceu do Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos. Então, nota, vamos pegar aqui como história. Nós temos momentos de êxito, mas temos momentos de queda. O Velho Testamento tem momentos de êxito, mas tem momentos de queda. Em todo momento de êxito, era uma vida de êxito, não pela virtude do povo, da nação ou dos ungidos. Era porque esses que viviam crendo em Deus, viviam debaixo da palavra de Deus, colocavam em prática tudo que eles sabiam, ou seja, eles eram realmente abundantes da habitação de Deus. Então, essa não é uma exclusividade da igreja no Novo Testamento. Eu diria, a nossa exclusividade, tá? Porque a gente realmente recebe no Novo Testamento o projeto igreja e recebe no Novo Testamento a dispensação do Espírito Santo sobre a terra de forma poderosa. E aí é um privilégio. É um privilégio hoje nós temos 66 livros sagrados, temos a clareza do Cristo ressurreto, temos a clareza da igreja primitiva, da obra que Deus fez por meio dos... Irmãos, pensa... Sabe o que eu gosto de pensar? Vou até ensinar uma coisa para vocês aqui. Eu gosto de pensar assim, qual era a Bíblia de Davi? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual era a Bíblia de Davi? Dos dias de Davi, o que ele tinha como texto sagrado, revelado de Deus? Pentateuco? Pentateuco, o que mais? Profetas, né? Alguns. Qual profetas? Jeremias, Neemias.
Opa, não, Jeremias é lá para É frente, depois, Neemias lá né? para frente. Não, pior que acho que não tem mesmo. Samuel, Samuel. Verdade. que mais? Depois, Samuel estava fresquinho, né? Então, Porque Samuel estava ali, ó, era em tempo Natan, real. Possivelmente Jó, Felipe Rente está escrevendo, porque Jó, a gente entende que foi escrito ali perto do Pentateuco, um dos patriarca. patriarcas. Quem mais que ele tinha? Juízes, Verdade. não é? Ruth, Josué, que Mas mais? Mais nada. Ruth já era livro, não? Ruth A é histó- a logo história. depois de Juízes, né? Não, assim, mas já tinha ele escrito ou vem depois? Então, acreditamos que sim. Eu acredito que sim. Deixa eu até confirmar aqui. Sim. Porque Ruth, se não me. É, sim, já tinha. Porque Ruth é logo depois de Juízes. Pode ver que a história, né, é logo depois. Mas assim, vamos pegar aqui. Ele tinha os 5 livros de Moisés, mais Jó, Josué, Juízes e Ruth. Samuel estava ali em tempo real, acontecendo. Então ainda não tinha o livro escrito. Tinha algumas profecias e o grande profeta. Concorda? Sim. Irmãos, pare e pensa aqui comigo. Imagina se Davi tivesse na sua. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Davi amava a palavra de Deus? Demais. Sim. Mas só tinha isso, pastor. Só tinha isso. Mas só isso era tudo isso para Davi? Era tudo isso. Fantástico, não é? Ele faz salmos enobrecendo Deus. Ele reconhece Deus como um pastor, como o Todo-Poderoso. Ele reconhece Jesus. Percebam? Agora eu fico perguntando, e se Davi tivesse na sua mão todo o Velho Testamento? Imagina como esse homem seria. Vamos lá, vamos melhorar. Se Davi tivesse conhecido o Messias, Uhum. pelo amor de Deus. A biografia do Messias, 4 evangelhos. E se Davi conhecesse a história da igreja? Pelo amor de Deus. E o livro do Apocalipse? O que esse homem ia fazer, irmãos? Consegue entender? Davi era um homem cheio do Espírito Santo ou não? Cheio, abundante. Tá bom, deixa eu melhorar. E a Bíblia de José do Egito? Qual era a Bíblia de José do Egito? Tinha Pentateuco? Então era a vida do avô dele e do pai. Hã? A Bíblia dele era a vida do pai e do avô. Exatamente. Aonde estava a Bíblia de José do Egito? Aqui, ó. Aqui, ó. Meu irmão, pensa nisso. Você viver num mundo ímpio, de homens ímpios, de homens malignos, guardando todas essas instruções e acreditando que o seu pai, o seu avô, são os eleitos de Deus para abençoar todas as nações da terra. E você Forte ser isso um aí. escravo vendido, em nenhum momento você se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Está entendendo porque Deus fala, e o Senhor era com José? Muito forte isso aí. Muito forte, irmãos. Muito cheio do Espírito Santo. Muito cheio do Espírito Santo, muita graça. Por isso que a Bíblia, quando enobrece José, era porque José amava, cria e vivia tudo que ele tinha aprendido. Os oráculos de Deus, as instruções de Deus que tinha sido dada por Abraão e tinha sido passado a Isaac e a Jacó, estavam agora dentro da mente dele, dentro do coração dele. E quando ele via ali um chacal, quando ele via ali os ídolos, ele dizia: não, não, eu posso morrer, eu vou morrer, mas eu não vou adorar, eu vou acreditar que o Deus dos meus pais é o Deus do Criador do céu e da terra e vou me manter fiel a Ele até que a morte me leve. Me fala, irmãos, eu pergunto, e se José do Egito tivesse toda a Bíblia com eles, todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, e se José do Egito tivesse conhecimento da história que nem a gente tem, o que esses homens não seriam hoje em dia? Estão entendendo? Então a grande questão é sermos tão cheios como esses homens foram. Termos igrejas e
e famílias que desejem tanto a Deus quanto esses homens desejavam. Quando a gente chegar nesse ponto, Deus vai fazer grandes coisas entre nós. E aqui, por isso que eu falo para os irmãos que a gente, quanto mais a gente fugir das briguinhas e mais a gente se ater ao que o texto diz, mais cheio a gente se torna. Não que a briguinha seja ruim, é teológica, é viável, mas o mais maravilhoso é entender a linguagem do Espírito Santo, para se tornar pleno do Espírito Santo. Eu pergunto, José do Egito era pleno do Espírito Santo ou não era? Claro que era. Era pleno e nem sabia. Ele nem sabia definir plenitude do Espírito Santo. Abraão era pleno do Espírito Santo ou não é? Claro que era. E ele não sabia dizer a plenitude do Espírito Santo. Ele não sabia, ele só sabia o seguinte: o Eterno está aqui do meu lado. Eu sei que ele me acompanha, ele se revela para mim. E eu vou segui-lo e vou amá-lo. Percebam, irmãos, esses homens não ficavam presos a terminologias. Perceba, terminologias é importante. Temos um livro de terminologias. Mas a essência dessa terminologia é mais importante. Está entendendo, irmãos? Por isso que a Bíblia vai falar para a gente realmente fazer valer tudo isso. Fazer valer na sua essência. Porque muitas vezes a gente fica nas brigas e esquece da essência, né? Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar mais um pouquinho para a gente terminar essa parte? Vamos prosseguir? Vocês fizeram algum apontamento nos livros de vocês que vocês querem comentar, etc e tal? Eu não fiz. Irmão, peguem o livro de vocês, briguem. É que vocês não vão conseguir ver aqui o meu. Claro que eu anoto para dar aula para vocês. Foi uma ótima direção essa do senhor. Ó. Eita, por aí. Estou vendo alguns rascunhos aí. Não, todos os meus livros, irmão, são assim. Eu gosto de aprender, discutir, debater, concordo, não concordo, não entendi, me explica de novo, entendeu? E aí a gente vai aprendendo, porque... Legal. Bom, vamos lá, irmãos. Então, eu quero ler agora na página 639, segundo parágrafo. 639, segundo parágrafo. Mas isso traz uma implicação importante para nós. Quer dizer que, pelo menos no que concerne ao apóstolo Paulo, o batismo no Espírito Santo ocorria no momento da conversão. Ele diz que todos os coríntios foram batizados no Espírito Santo e, como resultado, tornaram-se membros do corpo de Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, como é dito em 1 Coríntios 12, 13. O batismo no Espírito Santo, portanto, deve se referir à atividade do Espírito Santo no início da vida cristã, quando ele nos dá nova vida espiritual, na regeneração. Além de nos purificar e conceder um claro rompimento com o poder do pecado e o amor por ele, o estágio inicial da santificação. Nesse sentido, batismo no Espírito Santo refere-se a tudo aquilo que o Espírito faz no início da nossa vida cristã, mas isso significa que não pode designar uma experiência depois da conversão, como a interpretação pentecostal o considera. Então, irmãos, aí eu digo para vocês, quando nós negamos Atos dos Apóstolos, e lembrem-se que até no vídeo do Nicodemos que assistimos, lá nós vemos, por exemplo, o cumprimento do derramar do Espírito Santo entre judeus, entre Samaria, entre gentios, e aí aos confins da terra. Eu pergunto para vocês, por que Deus deixou dessa forma lá em Atos? Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, perceba, ele não poderia ter batizado todos esses grupos juntos no mesmo momento, nos lugares onde eles estavam? Podia ou não podia? Creio que sim. Não foi o dia? Vocês entenderam a pergunta? Sim, acredito que sim também. É isso que eu falo, deixa a Bíblia falar. Deixe a Bíblia falar.
A gente tem que deixar o texto bíblico falar. Pastor, mas eu não entendo direito. Irmão, eu não entendo muita coisa. Eu só creio. O que eu entendo, eu admito, mas tem coisas que eu não entendo. Eu não entendo como o Espírito Santo pode ter feito Jesus nascer no ventre de Maria sendo virgem. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo como 3 dias depois de morto, um ser ressuscita, se torna glorioso, volta à sua glória de Deus, Filho, é levado aos céus e está à destra do Pai. Eu não entendo, mas eu creio que ele está. Eu não entendo como o Espírito Santo trabalhou sobre o corpo de Jesus, mas eu creio. Eu não entendo como será aquilo que um dia a Bíblia fala que no ressoar da última trombeta, o mestre virá com todos os anjos. Eu não entendo, porque quando eu olho para o céu, eu não vejo nada disso. Mas eu creio que um dia nós ouviremos com esse ouvido que a terra há de comer, que nem diziam meus conterrâneos, e os céus se abrirão, nós ouviremos o som do ressoar e nós veremos o nosso mestre. E se tivermos morrido, ressuscitaremos, e se tiver vivos, no piscar dos olhos já não estaremos mais com esse corpo e já estaremos flutuando e indo para as bodas do Cordeiro. Como isso acontecerá? Eu não entendo, mas eu creio e dedico a minha vida em cima desses textos. Por quê? É fé. Perceba, irmãos. E por que a gente crê no nascimento virginal, crê na ressurreição, crê na volta de Jesus, e não pode crer que o Espírito Santo batiza quando quer, ou dá uma experiência depois também da conversão? Pode. Por que não faz? Por que ele não pode fazer? Ele pode fazer. Qual o problema? No dia do Pentecostes, ele veio sobre os 120. Depois ele vai sobre os samaritanos. Depois ele vai para Cornélio. E depois ele vai para aqueles lá em Efésios que só tinham ouvido do batismo de João. Por exemplo, o comentário que Stott faz aqui na página, vou até adiantar para vocês, na página 643, eu particularmente não concordo. Na página 643, ele dá uma explicação, eu penso de forma diferente. É uma explicação muito bonita, muito respaldada, mas eu penso de forma diferente. Eu acredito que uma pessoa pode ter experiências com o Espírito Santo na sua caminhada. Quer ver um exemplo, irmãos? Um exemplo bem nítido disso é uma pessoa receber uma nova vocação. Deus te separa para o pastorado. Amanhã Deus vem e te separa para o campo missionário. Depois Deus te separa para outra coisa. Aí eu te digo, pode ser uma experiência inusitada na sua vida. Pode ser uma coisa muito mais elevada. Por quê? Porque Deus ele faz como ele quer. Tá bom, meus irmãos? Vamos agora tentar acabar aqui a 642, só para a gente encerrar. Até aí tudo bem, irmãos? Estou complicando a cabeça de vocês, estou ajudando, está dificultando. Vão me falando, meu irmão. Porque a gente não está lendo todas as páginas, porque senão a gente ficaria muito tempo. Tá tranquilo? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Eu queria fazer um comentário sobre Atos 2 ainda. Tá bom, deixa eu só aqui. O Felipe antes tinha colocado também alguns salmos. Obrigado, Felipe. Quando eu fiz lá a Bíblia de Davi. Sim, por exemplo, o Salmo de Moisés, Salmo 90. Salmo 90 era uma composição que possivelmente Davi conhecia, porque foi Moisés quem escreveu. Pode falar, Fê. O que você ia falar sobre Atos 2? Não, eu também creio que o próprio Deus, o Espírito Santo, poderia ser derramado naquele episódio ali de Pentecostes, e poderia ter feito isso em todos os cantos da face da terra. Só que me chama a atenção, na verdade, o que é falado no próprio texto, né? E sereis minhas testemunhas. Eu acho que o fato de ter sido derramado ali era justamente para que testemunhas pudessem dar continuidade à mensagem do Cristo ressurreto, né? Ao redor de toda a face da terra. Que é o que a gente vê acontecendo após esse episódio.
Sim, sim. Por isso que, irmãos, todo esse comentário que eu fiz não é desprestigiando o novo, nem a igreja, nem a obra do Espírito Santo. Percebam. Era simplesmente valorizando também os feitos de Deus lá atrás. Amém. Porque lembram quando Moisés se revela para o povo judeu no deserto, falando: vocês é a minha nação sacerdotal, o povo escolhido. Então, desde o início, Deus sempre pensou o seguinte: os descendentes de Abraão serão bênção para muitas nações. Foi para isso. A nossa eleição no Velho Testamento com Abraão, ela é instrumental. Deus separa o povo de Israel como um povo sacerdotal. Mas, irmãos, é aquilo lá. É o que acontece na nossa vida. Deus nos dá dons e talentos e nos prospera, e aí a gente se envaidece. Uhum. Ah, Deus me abençoou porque eu sou melhor, porque eu orei mais. Não. A bênção de Deus na nossa vida é instrumental. Se Deus me der sabedoria, é para eu compartilhar essa sabedoria. Se Deus me der prosperidade, é para eu compartilhar essa prosperidade. Se Deus me der paz, é para eu compartilhar a paz. Se Deus me fez ser boca de Deus, é para eu compartilhar o evangelho. Não é para a gente reter, é para a gente abençoar. A bênção Pode não ver para em que esse nós, é o né? nosso problema, né? Agora, irmãos, para a gente concluir aqui, temos a figura na página 642, aí a gente vai parar aqui. A figura 39.1, né? Aqui você vê, eu fiz um desenho, ah, eu não gosto muito dessas diferenciações que acontecem. Eu, não sei, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, mas vocês viram esse desenho, não viram? Compreenderam ele? Tranquilo? Tá fácil de ser visto? Alguma Sim. dúvida com relação a ele? Leia para nós, Pastor Johnny, Vamos lá. tanto esse gráfico quanto a linha de baixo. Né? Você pode ver que ele tem ali, né, a era presente, experiências com o Espírito Santo na antiga aliança, Pentecostes, era vindoura e a volta de Cristo. Experiências com o Espírito Santo na nova aliança. A gente vê isso, né? Uma Então, abundância maior aqui, inclusive. isso. Então, Bom, no Pentecostes, os crentes vivenciaram a transição entre a experiência com o Espírito Santo na antiga aliança e a experiência mais poderosa com o Espírito Santo na nova aliança. Bom, mas esse fato ajudou-nos a entender o que ocorreu aos discípulos no Pentecostes. Eles receberam essa nova, extraordinária capacitação no Espírito Santo, porque viviam na época de transição entre a obra do Espírito Santo na antiga aliança e a obra do Espírito Santo na nova aliança. Embora aquela fosse uma segunda experiência com o Espírito Santo, que veio bem depois da conversão deles, não deve ser tomada como padrão para nós, pois não estamos vivendo numa época de transição na obra do Espírito Santo. Hoje não precisamos nos tornar primeiro crentes, como uma obra mais fraca do Espírito Santo, própria da antiga aliança, em nosso coração e esperar até algum tempo mais tarde receber uma obra do Espírito Santo pertencente à nova aliança. Antes, estamos na mesma posição daqueles que se tornaram cristãos na igreja de Corinto. Quando nos tornamos cristãos, somos todos em um só Espírito, batizados em um corpo, segundo 1 Coríntios 12, 13. Exatamente como os coríntios e como os novos crentes em muitas igrejas se converteram quando Paulo realizava suas viagens missionárias. Para concluir, os discípulos com certeza experimentaram um batismo no Espírito Santo depois da conversão no dia de Pentecostes, mas isso ocorreu porque estavam vivendo num momento único na história. E, portanto, esse evento na vida deles não é um padrão que se devemos procurar imitar. O que devemos dizer sobre a frase batismo no Espírito Santo? É uma frase que os autores no Novo Testamento usam para falar sobre a vinda do poder do Espírito Santo da nova aliança. Isso ocorreu no Pentecostes com os discípulos, mas ocorreu no momento da conversão com os coríntios e também conosco. Não é uma frase que os autores do Novo Testamento teriam usado para falar de alguma experiência pós-conversão
de capacitação pelo Espírito Santo. Então, é aquilo que eu falei há pouco, irmãos, que eu particularmente não concordo com tudo. Eu entendo que a linha mais tradicional, ela tem essa questão de colocar o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo na conversão. Eu não tenho problema de admitir esse fato, mas eu gosto de deixar também aberto o livro de Atos como um livro normativo, ou seja, segue como norma. Assim como o Espírito Santo se revelou e fez coisas surpreendentes e poderosas, ele pode fazer também. Eu, particularmente, no início das nossas aulas, lá no primeiro, no segundo bloco, quando iniciamos aqui, que eu falei sobre esses quase 2.000 anos de história, 1.900, por volta de 1.800 anos, ou vamos pôr aqui, 1.000 e poucos anos em que parou de ter manifestações espirituosas de dons, de curas, de línguas na história da igreja, e que em 1900, com o avivamento da Rua Azul e um pouquinho antes, e principalmente depois disso para cá, que veio esse fenômeno novo de poder, de batismo, quando eu falei para os irmãos, eu disse assim, irmãos, o que eu acredito? E foi a vontade de Deus na história. Deus sacudiu o seu povo. E coisas maravilhosas aconteceram. Eu, particularmente, acredito, irmãos, posso estar falando algo que não veja, mas para muitos posso ser mal compreendido como um pensamento utópico. Eu acredito que ainda a gente vai ver um momento na história da igreja onde coisas surpreendentes e sobrenaturais será comum. Sabe aquela ideia de que hoje, quando a gente vê um testemunho de um paralítico andar, de um surdo ouvir, de um cego enxergar, as pessoas tomam proveito disso de forma doentia, não é? Muitas vezes, porque distorce, maqueiam, a pessoa não era totalmente paralítico, sabe disso? A gente vê que tem cura, mas tem muita manipulação, tem muita coisa errada. Eu quero acreditar que quando a gente chegar ou no último avivamento, ou nos últimos avivamentos do planeta, isso vai ser tão comum que os ímpios vão falar assim, não, eu sei, Deus cura mesmo, Jesus é poderoso. Ah, mas você está seguindo Jesus? Não estou porque eu gosto da minha bebida, eu gosto da minha droga, eu gosto da mulherada, mas não, na minha família eu tenho um tio que foi curado, eu vi. Coisas assim que hoje, por exemplo, né, a gente toma um proveito doentio, eu diria, nós como igreja, tá? Mas eu creio que quando chegar o grande avivamento, ou os últimos grandes avivamentos sobre a terra, vai ser comum, coisas sobrenaturais acontecendo, como, por exemplo, uma pandemia como essa, Deus estancando por meio de algo sobrenatural. Eu não duvido, irmãos, porque, percebam, irmãos, Deus é o Deus da história. Então, por que eu estou falando isso? Imagina, irmãos, Deus começar a fazer isso entre nós amanhã ou hoje. Uma onda de avivamento varrendo literalmente o planeta. O que isso vai representar? Isso vai representar em conversões, em santificações, em uma igreja viva, poderosa de adoração, sinais e maravilhas, ímpios vindo à igreja. Eu não duvido que isso possa acontecer. Agora, pode ser que isso aconteça daqui a 100 anos, mas a gente pode orar por isso. E se isso acontecer, e se isso for comum, e se esse poder todo for comum, vocês concordam comigo que é uma nova fase que a gente vai estar entrando? Aonde a gente vai ver coisas, eu diria, sem forçação, sem sensacionalismos, sem triunfalismos, coisas reais. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque eu particularmente acredito que tudo aquilo que o povo de Deus viveu no Velho Testamento, a gente pode viver e pode se repetir, pode até se potencializar, porque é Deus quem faz. Agora, eu não tenho dúvida que quando tudo isso for feito, e se realmente for feito no poder do Espírito Santo, somente o nome do Senhor será glorificado. Não vai ser a denominação, não vão ser os pastores nem os líderes, vai ser Jesus. Jesus Cristo ressurreto, sendo glorificado, o povo amando a Deus
e vivendo intensamente esse poder. Eu queria compartilhar aqui para a gente encerrar, né? Um desenho que eu fiz. Eu mandei no grupo para vocês de WhatsApp. Se depois vocês olhem, já deu a hora. Eu fiz aqui um desenho bem simples. Se vocês tiverem, vocês estão com o celular, vocês estão assistindo a aula pelo celular? Eu estou conseguindo visualizar aqui. Tá, então ótimo. Esse desenho que eu mandei para vocês no WhatsApp é o que eu acredito. Quando eu coloquei Jesus aqui, é como se fosse a pessoa de Jesus. Esse quadrado, sabe? Jesus é batizado, vem o Espírito Santo. Aqui é a pessoa de Jesus. Aí pus um quadrado, não pus? Sim. Ou seja, em Jesus era aquela plenitude. E aí vem agora a história. Depois Jesus morre, ressuscita, vem o dia de Pentecostes, né? A história da igreja. Por que eu fiz esse outro quadrado como se na igreja houvesse uma dimensão poderosa do Espírito Santo? Porque de fato estamos na dispensação dele. E aqui eu queria encerrar com esse desenho, porque logo na sequência, ou melhor, aqui na página 642, o nosso querido irmão Gruden, ele coloca um desenho e coloca nesse quadrado, ele faz uma separação. A parte cinza é a experiência com o Espírito Santo na nova aliança. E a parte branca seria mais ou menos quem não tem experiência com o Espírito Santo. Aí ele vai mostrar nos outros gráficos uma diferenciação. Então, o que eu acredito, irmãos, que não há essa diferenciação. Não deve ser assim. É um pensamento meu, tá bom? Semana que vem a gente continua falando, continua refletindo sobre isso, tá bom? E aí a gente, como eu disse, irmãos, eu ia terminar hoje, mas não, nós vamos continuar e vamos falar mais a semana que vem, tentar concluir. E aí, no final da aula, eu dou a prova para vocês, aí para vocês responderem, não no final da aula, é claro, mas eu passo na quarta-feira a prova. Então, vocês acabaram sendo contemplados aí por uma aula a mais. Mas no módulo seguinte, com certeza, nós estaremos dando aulas também de terça e de quinta, para compensar essas aulas a mais. Podem ver que a gente passou. Estamos passando algumas aulas. Então, no módulo seguinte que a gente vai começar, a gente vai ter que ter aulas de terça, algumas aulas de quinta, para que a gente não perca as férias de julho. Senão a gente não vai ter férias. Tá ok. Certo, irmãos? O senhor Tá tem bom, meus ideia irmãos? de Alguma quais dúvida, algum comentário? O senhor tem ideia de quais quintas-feiras serão necessárias? Não, eu passo antes para vocês. Tá bom. Eu passo antes para não atrapalhar a agenda de vocês. Beleza, meus irmãos? Amém. Ok, pastor. Tá bom, então que Deus abençoe a cada um de vocês e continue dando graça e que o Senhor continue nos enchendo. Assim como foi com Abraão, com José e com tantos servos de Deus, que Deus seja conosco também, tá bom? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus, um restante de semana muito abençoado, tá bom, irmãos? Obrigado, abraço. Paz, queridos. Pastor. Só vou terminar a gravação e a gente conversa um pouquinho aqui.